Pronto, na 21 eu tenho que calcular essa integral aqui, certo? Só que tá vendo que esse aqui tem um dx, esse aqui tem um dy, esse aqui eu tenho um dz. E vai desse ponto até esse ponto. Para eu calcular essa integral aqui, eu preciso saber se ela é uma integral exata. Porque se ela for exata, eu só preciso saber quem é o f dela. E aí eu faço a substituição desse f menos esse f, certo? Porque essa daqui, se ela for exata, significa que esse cara é a derivada parcial dela em relação a x, esse cara é a derivada parcial dela em relação a y, e esse cara é a derivada parcial dela em relação a z. Então, se eu achar a função principal dela, como se esses três componentes fossem as derivadas parciais dela, então eu consigo, com essa função principal, achar a minha solução. Porque a integral nada mais é do que o quê? Se eu tiver uma derivada e eu integrar essa derivada, eu volto à função principal. É isso aqui que a gente está fazendo então, certo? Então eu preciso fazer o teste, que é o teste parecido com o da questão 3 que eu expliquei no vídeo anterior. Eu tenho que fazer o teste do derivada desse em relação a x e y, desse em relação a x e z e desse em relação a y e z. E fazer uma comparação. Se eu pegar o P e derivar em relação a y, eu comparo com o n em relação a z. Dão iguais? Sim. Então eu continuo prosseguindo. Pego o m e derivo em z. Pego o p e derivo em x. São iguais. Pego o n e derivo em x. Pego o m e derivo em y. São iguais também. Pronto, se eles são iguais, significa que essa integral é exata e eu posso calcular por esse método que eu te falei. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que escolher um dos três. Se eu sei que esse é a derivada parcial em relação a x, esse é a derivada parcial em relação a y e esse é a derivada parcial em relação a z, se eu integrar um dos três, eu acho a função principal. Então, eu posso escolher qualquer um dos três, certo? Eu vou escolher a que tem menos números. Eu não vou escolher essa, por exemplo, porque essa daqui está mais carregada, né? Eu vou escolher ou essa ou essa. Só que, como eu tenho que integrar essa daqui em relação a x, o 1 sobre y ele é completamente constante. Então, vai me dar menos trabalho ainda. Essa daqui não seria completamente constante, porque eu teria que integrar em relação a z. Certo? Então, eu escolho o m para integrar, para achar o f principal através do m. E se eu pego o m, eu tenho que integrar em relação a x. O 1 sobre y é constante em relação a x, então a integral vai ser x. X vezes a constante, que é 1 sobre y. Mas aqui vai me dar uma constante, porque toda integral dá uma constante. Só que como eu estou integrando em relação a x, aos olhos dessa integral, a minha constante ela pode ter y e pode ter z. Ela não precisa ser puramente constante, ela pode muito bem ter y e z, porque eu integrei em relação a x. Então, esse é meu f principal. X sobre y mais g de yz. Só que eu tenho que ir atrás desse g de yz. Se eu integro essa função em relação a x, eu tenho que derivar ela ou em relação a y ou em relação a z para eu poder achar esse g. Então, eu vou começar derivando em relação a y, certo? Pego esse cara que a gente integrou aqui, eu integrei em relação a x, derivo em relação a y. Esse componente aqui derivado em relação a y dá menos x sobre y quadrado. E a constante, a derivada dela, ela não é constante em relação a y. Então, a derivada dela é uma derivada de g em relação a y. Só que essa não é a minha função principal. E essa daqui eu não estou derivando a função principal em relação a y. Se você se lembrar, eu tinha dito que esse cara aqui, o n, ele nada mais é do que a derivada da função principal em relação a y. Assim como essa daqui é derivada em relação a z, assim como essa aqui é derivada em relação a x. Ou seja, nós temos uma relação de igualdade aqui. O df em relação a y e o n são a mesma pessoa. Então, eu posso fazer semelhanças aqui. E realmente vai sempre dar quase tudo igual. E eu vou poder cortar os dois lados. Ou seja, eu comparei esse com o n. E eu vou ver que ambos têm uma componente igual. Que é... Perdão, que eu estou aqui em cima ainda.
esse menos x sobre y quadrado. Então, eles se cancelam. Então, o derivada de g em relação a y, ele é igual a 1 sobre z. Eu vou passar o diferencial para o outro lado e vou realizar a integral em ambos os lados, para que eu possa achar o g, certo? Só que aos olhos dessa integral, z é uma constante, porque eu estou integrando em relação a y. Ou seja, quem é o meu g de yz? O y sobre z mais uma outra constante. Só que essa constante agora ela só depende de z. Ela não depende mais de y, porque eu já integrei em relação a y e já descobri o pedaço dela que tem y e z. Agora eu tenho que ir atrás desse pedaço que é puramente z. O que eu faço? Eu substituo esse g aqui na minha função principal. Quando eu fizer essa substituição, eu vou derivar agora ela em relação a z, para que esse h vire um h' e eu possa descobrir ele, certo? H', que no caso é o h, derivada de h em relação a z. Então, eu faço essa derivada em relação a z, que é o df dz, e eu vou ver que esse cara também tem uma relação com alguém que a gente conhece, com P. Então, eu sei que a derivada de f em relação a z e o p são a mesma pessoa. E fazendo a relação de igualdade, eu vi que eles têm um termo igual. E acabei que eu cortei todo mundo desse lado. Então, aqui a derivada do h é igual a zero. Se eu integrar um zero, vai dar zero mais uma constante. Ou seja, o h é uma constante pura. Então, eu acho finalmente quem é o meu f principal. Eu substituo nessa daqui. Eu tinha o f principal, que dependia de um g de yz. Eu vi que o g de yz era isso, eu substituí. Faltou achar o h. O h é uma constante, pura constante. Então, nós temos que o f é x sobre y mais y sobre z mais uma constante. E agora eu posso ter que essa integral aqui, ela é dada como? O f no ponto superior menos o f no ponto inferior. Fazendo a substituição, no caso aqui, x é 2, y é 2 e z é 2 nessa função aqui. E nessa daqui, x é 1, y é 1, y é 1 e z é 1. E a constante de 1 vai acabar cortando com a constante de outro, já que a constante é a mesma. Ou seja, eu vou realizar essa operação e vou achar a resposta. E a gente vê que no final de tudo a resposta era 0.